formação é o facto dela ser uma componente muito prática. Podemos discutir, podemos trazer temáticas, contrapor opiniões. Pela partilha de conhecimento que temos entre toda a gente, perceber tudo o que eu não sei. É uma oportunidade sempre para conhecer pessoas novas, novos negócios, isto é um mercado sempre também crescente em desenvolvimento, temos de estar sempre a par das novidades, das atualizações. Nós temos de estar sempre em constante evolução e estamos sempre a acompanhar as novas atualizações que as plataformas fazem, e a formação foi importante nesse sentido. Falámos de algumas atualizações que aconteceram há pouco tempo e que são importantes depois na performance dos nossos anúncios. Como sempre, as formações do Roberto Cortes são muito hands-on, muito práticas, conceitos muito aplicáveis, seja qual for a indústria. Eu acho que ele oferece conteúdo que é moldável e qualquer pessoa consegue perceber e dali consegue escalar e aprofundar ainda mais. A formação ela é super abrangente, ela traz bastante informação relacionada à parte de estratégia, que não é só simplesmente apertar botão. Achei que estava muito bem organizada, apesar de serem muitas horas e bastante intensa. Os vários blocos que se foram desenvolvendo ao longo do dia foram passados de ânimo descontraído e leve a aprender. Porque eu não faço anúncios, mas eu preciso de entender a estratégia dos anúncios, então foi aqui um refresh que eu estava mesmo a precisar. Estou a gostar da praticidade, da clareza do conteúdo que é passado para nós. Recomendaria a pessoas que querem também começar a prestar gestão de tráfego como serviço e não sabem muito bem como fazer. Super recomendo, quer a pessoas que não tenham assim tanta experiência em ads, como a pessoas que têm bastante experiência em ads. Ele tem uma visão muito fora da caixa, não só a carregar no botão, mas a parte estratégica é muito importante. Eu, por exemplo, sou gestora de redes sociais e não domino de todo anúncios e foi muito fácil de perceber. A formação, para além de ser como fazer publicidade, sai daqui também com uma visão estratégica de como é que vou fazer ou montar as minhas coisas. Consciência do que é que realmente é importante para nós fazermos um bom planeamento e uma boa estratégia para depois conseguirmos fazer anúncios direcionados, pensados. Por exemplo, quem comprou o curso de Meta Ads do Roberto já deve ter muitas coisas lá dentro, mas o estar aqui, não só tu podes tirar as dúvidas em real time, tivemos as coisas um a um, tivemos as dúvidas, expomos os problemas das pessoas. Eu recomendo bastante esta formação, especialmente para pessoas que estão a dar os primeiros passos nos anúncios no Facebook e no Instagram. Havia gente que já trabalhava aqui e faz isto todos os dias e mesmo assim aprendeu alguma coisa. Mesmo para quem está a começar, para quem já tem experiência e para quem já se considera um pro, acho que é sempre bom aprender a fazer as coisas de outra maneira e seguir o exemplo do Roberto. É sempre uma aprendizagem e também para partilha de experiências e com essas experiências de terceiros também conseguimos aprender. Aconselho a toda a gente fazer esta formação para aprender com um dos melhores da área e principalmente também fazer networking com o grupo. Gostei muito de todo o conteúdo que ele partilhou, extremamente pertinente, útil. Saí daqui a pensar que já devia ter feito isto há séculos. Obrigado, pessoal. Hello e sejam todos muito bem-vindos à sexta-feira ímpar número 86. Cá estamos nós pela... como é que isso se diz? 86ª vez, disse bem? Eu acho que disse bem. Aqui nas nossas sextas-feiras ímpares. Pois é, uma rúbrica que leva aí quase 4 anos. Cá estamos, minha gente, e hoje nós vamos falar sobre planeamento e orçamentação de campanhas. Bom, eu não estou em live, para quem está agora a assistir neste preciso momento em live, gravei este vídeo ainda nesta sexta-feira santa, da parte da manhã, gravei um pouco aqui durante a parte da manhã, porque, enfim, não é? Rotinas familiares e família, bora aí curtir a Páscoa e descansar um bocadinho, porque... é bom para o corpo e é bom para a mente também, não é? Nós tiramos aí um tempinho. Então eu não ia conseguir estar com vocês em live. Ainda pensei fazer esta live da parte da manhã, só que eu pensei assim, caraças, fiz 85 lives às sextas-feiras ímpares, às 3 da tarde, e agora mudar só para... enfim, então vamos gravar e solta a live. Vamos a isso. Gente, que é que hoje, como é gravação, normalmente nas gravações eu faço aulas muito mais objetivas, muito mais diretas, muito mais rápidas até, porque não há tanta interação. Aliás, não há interação, não é? Então eu faço a coisa muito mais objetiva. E eu acredito que apesar de ter muito conteúdo para vos partilhar hoje, e como eu estou aqui a falar sozinho, não há feedback aí desse lado, eu acredito que esta aula terá menos de 1 hora. Mas vamos embora, vamos andando e vamos já diretos para... o contenido. Vamos para o contenido. Vamos embora. Planeamento e orçamentação de campanhas. Na verdade, o que eu venho aqui falar é sobre a minha metodologia de planeamento de campanhas muito focada em Meta Ads. Tá? Eu agora ultimamente ando a falar um bocadinho mais de Meta Ads intencional. E o que eu vos quero aqui trazer é, porque imaginem, fazer planeamento para Google Ads requer mais algumas coisas que eu aqui não trago. A parte das keywords, a parte do tipo de campanhas que se vai usar. Fazer um planeamento para Google Shopping é totalmente diferente de fazer para o Meta Ads ou até mesmo para o YouTube.
até mesmo de pesquisa, o tipo de famílias de palavras-chave que vamos utilizar e tudo mais. Bom, mas então vou focar aqui no meta, que eu sei que é o que a maioria das pessoas faz, tá? Ainda que estas bases, estes princípios aqui, eles se aplicam a qualquer tipo de campanhas de anúncios na internet. Bueno? Então vamos lá. E quando eu trouxe este tema aqui de planeamento e orçamentação de campanhas, eu coloquei a palavra orçamentação no título, na copy, porque eu sei que a orçamentação é uma das dores que a malta tem. Mas na verdade a orçamentação é um dos 12 pontos que eu vos trago hoje. Pois é, eu trago-vos aqui 12 pontos, a orçamentação é apenas um desses 12 pontos, tá? Existem outros 11 que têm tanto peso aqui como a questão da orçamentação. Bueno, então vamos lá. Não planear é planear para falhar, eu acredito nisto, bom, e não só planear para falhar, mas é planear para ter mais trabalho, é planear para ter que refazer, não planear, é planear para ter que fazer outra vez e refazer mais à frente de uma segunda vez. Não planear é perder dinheiro, não planear é perder tempo, bom, então é planear para falhar. Eu vou usar aqui um mapa, uma checklist por ordem mesmo, tá? 12 pontos aqui que se vocês seguirem, estão a seguir aquilo que é a minha metodologia, aquilo que eu acredito que seja o necessário para fazer um bom planeamento de campanhas de Meta Ads, para vocês entenderem quais é que são as variáveis que têm que estar conscientes antes de meter as mãos na massa, tá? Ontem havia uma palestra, vem aqui do Social Media Hackathon promovido pela Swanky, e tive a oportunidade de palestrar, um evento mesmo muito bonito aqui na cidade de Guimarães, foi surreal mesmo. Eu lembro-me de ouvir o Erickson Monteiro ele estar a falar sobre o social media, não é? Que é o social media estrategista e há aquele social media mais de botões. E esse conceito fez muito sentido, não é? Portanto, eu quando penso no gestor de tráfego, no operacional de campanhas, eu já parto do princípio que essa pessoa tem que ser um estrategista, porque de outra forma não faz muito sentido. Mas a verdade é que quando nós começamos a analisar o mercado, tem muita gente que é simplesmente operacional, é simplesmente a pessoa dos botões, ela não pensa muito antes de executar, ela simplesmente vai, faz, às vezes sem um plano, às vezes sem um método, às vezes sem uma checklist, às vezes sem uma ordem, vai fazendo ad hoc, ora para um cliente faz de uma forma, ora para outro cliente faz de outra, e eu acredito que seguir um determinado plano faz com que o vosso processo seja melhorado de tempos para tempos, não é? E a vossa eficiência também com os gestores acaba por ser muito mais interessante. E aquilo que eu trago aqui não é para o gestor de tráfego operacional apenas. Desculpa, é para o gestor de tráfego que é estrategista, porque muitas das coisas que eu aqui vou falar vão além da aplicação dos botões em si, tá? Então, é para aquela pessoa que tem uma visão 360, tem um desafio em mãos e, ok, agora o que é que eu faço com o desafio que tenho aqui em mãos? Para que pontos é que eu devo começar a olhar? Bueno, então este é o objetivo das aulas. Eu vou-vos mostrar as principais premissas, não é? A minha metodologia no planeamento, assim como também a distribuição dos orçamentos e o porquê das coisas, não é? Aqui um bocado behind the scenes of the situations. Então, essas são 12 etapas do planeamento que eu aqui vos trago. Elas estão realmente por ordem, ainda que haja ali alguns pontos que possa-se trocar uma ordem ou outra, mas é mais ou menos este aqui o escopo da coisa, tá? Então vamos já mergulhar no primeiro ponto e vamos a isso. O primeiro ponto, antes de eu sequer começar a trabalhar com o Meta Ads, certo? Antes sequer de eu, bora fazer, o que é para fazer? Gente, ok, tenho o desafio em mãos, tenho o cliente em mãos, começo por onde? A primeira coisa que nós temos que começar por fazer é por confirmar os ativos do negócio. Sabem, olharmos para aquilo que são os ativos do negócio digital do nosso cliente ou do projeto que nós estamos a meter as mãos e entender se as coisas estão alinhadas. E quando eu falo se as coisas estão alinhadas, eu estou a falar de coisas como o site e as landing pages. Como é que elas estão? Estão funcionais? Não estão? Estão preparadas para a conversão? Estão rápidas? Tenho as que eu preciso? Não tenho? Existem sequer? Preciso de criar novas? Preciso de reformular? Integrações. A pessoa deixou um formulário, a pessoa fez uma compra, integra com os Active Campaigns, com os MailChimps, a coisa funciona, o fluxo está montado, os automatismos eles estão preparados, um autoresponder para a pessoa que submeteu um formulário, o Pixel está lá, disparou o evento de lead, o Analytics registrou esse evento, o Tag Manager está dentro da própria plataforma. Portanto, isto são os ativos do negócio, não é? Portanto, esta parte aqui tecnológica do negócio em si, os ativos que rodeiam aqui tudo aquilo que eu vou fazer, porque isto aqui é quase que preparar o terreno. Eu tenho que olhar para o terreno que eu vou utilizar e perceber se é um terreno fértil para aquilo que vai ser o meu trabalho, se é um terreno que está preparado para eu colocar lá volume.
tá? Porque se não estiver preparado, gente, quer dizer, vocês vão estar a meter dinheiro e vão estar a meter tráfego num saco literalmente roto, e isso não faz qualquer sentido, tá bom? Então o primeiro passo é olhar para os ativos do negócio. As redes sociais estão trabalhadas, têm conteúdo, a bio está alinhada, o link está na bio, foto de perfil faz sentido, o posicionamento nas redes sociais, a forma como se comunica, o email marketing, como é que está a ser, tem blog, não tem blog, tem tráfego orgânico, não tem tráfego orgânico. Isto é uma análise dos ativos do negócio, é o perceber, eu vou fazer uma omelete, que ingredientes é que eu tenho, não é? Isto aqui, esta base aqui é quase como se fosse o ovo, não é? Pá, qual é a qualidade dos ovos que eu tenho? Não é? E dá para eu caprichar aqui um bocadinho nesta qualidade, dá para eu adicionar aqui algum tipo de ingrediente, algum tipo de substância, para que a minha omelete fique ainda bem mais composta. A conta dieta está montada, não está? Tem histórico, o histórico é bom, o histórico é negativo, teve problemas de pagamentos, problemas de bloqueios, quem são os administradores, quem são os ativos do negócio, está tudo importado, não está? Quem é que tem acesso, quem é que não tem? Tudo isto aqui, não é? Portanto, é olhar para o 360 do negócio antes de eu começar a meter as mãos na massa. Não é admissível que surpresas surjam no caminho. Sabem? Mas eu não sabia disso. Era tua responsabilidade, antes de começares o projeto, de ir olhar para os ativos de negócio. Mas eu não sabia que vocês não tinham landing page. Tu estás a brincar. Então saltaste o planeamento. Se foste para a execução e chegas a um ponto na execução que dizes eu não sabia que vocês não tinham landing page, tu falhaste redondamente no teu planeamento, tá bom? Então, isto é fundamental para quem vai meter as mãos na massa, é olhar para o espectro do negócio e dizer assim, o que é que eu tenho, o que é que eu posso usar, o que é que eu posso melhorar, quais é que são os ingredientes que eu tenho para a minha omelete. Bueno? Então, that's it. Isto é olhar para o panorama geral. Estou aqui alguns pontos, pode-se incluir aqui muitos mais pontos aqui do que estes, listas de clientes, tem, não tem, qual é que é enfim, eu já vou trazer aí a questão das métricas, mas conhecer o negócio por dentro, quais é que são os principais produtos do negócio, quais é que são os produtos que mais vendem, entender o negócio de fio para fio. E aqui neste ponto aqui eu trago uma vertente muito mais tecnológica, não é? Portanto, conhecer os ativos do negócio, os ativos tecnológicos do negócio que eu depois poderei usar a meu favor. Bueno, este aqui é o ponto número 1. Olha como eu estou em gravação, eu posso fazer pausas para limpar o nariz, querem ver? Vistes? Pausei, hidratei, limpou o nariz e apareci. Jesus, é a magia da gravação. Isto em lives, não é pessoal ter que ir lá comigo a suar o nariz. Bom, continuando. Ponto número 2. Entender a oferta e a promessa do produto. O que é que o produto comunica? O que é que o produto traz de novo para o mercado, não é? Quais é que são os benefícios do produto que eu vou anunciar? Porque, gente, se eu vou trabalhar com anúncios, eu vou alavancar uma determinada mensagem, não é? E eu preciso entender qual é essa mensagem que eu vou alavancar, não é? Quais é que são os benefícios por trás daquilo que eu estou a fazer? Qual é que é o diferencial do produto? Porque anúncios é isto, é comunicação, é copy. Certo? Que me vai fazer vender mais o produto ou o serviço, eu entender qual é o seu diferencial. É eu comunicar o diferencial do produto ou do serviço. É eu comunicar os benefícios do produto. É eu comunicar a solução que este produto aqui traz para o mercado. É eu comunicar a nova oportunidade que este produto traz. O novo paradigma, não é? Como é que isto rompe com o padrão? Porquê que as pessoas haveriam de me comprar a mim e não aos meus concorrentes? Porquê que as pessoas precisam do meu produto? Não é? Criação de consciência, principalmente para os anúncios de topo de funil, para públicos frios. É isto. Eu preciso de entender isto aqui, porque eu vou precisar disso aqui para comunicar, tá? Se isto, um gestor de tráfego, está a fazer anúncios e não tem clareza sobre estes pontos aqui do produto ou do serviço que está a oferecer, gente, ele é tudo menos um estrategista. Ele é simplesmente um operacional de botões, é simplesmente uma máquina que está ali a clicar em botões e a fazer um setup que eu vou-vos dizer. Eu ponho o meu filho de 3 anos aqui a dizer agora clica ali, agora clica ali. Ele sem ele entender o que é que está a fazer, mas eu só lhe a dizer clica ali, faz assim, faz upload desta imagem. E ele faz, por amor de Deus. Não é? Temos que ser muito mais do que isto, gente. Um gestor de tráfego que esteja a fazer gestão de campanhas de anúncios, não entenda estes pontos aqui, qual é que é a promessa, qual é que é a oferta, quais são os benefícios, o diferencial, a solução, a nova oportunidade, porque que o mundo precisa do produto ou do serviço, não comunica isto aqui, ele não é um estrategista, tá? Ele é simplesmente um mero operacional altamente substituível, porque o passo a passo, para os botões, cursos, YouTube, Google, enfim, ChatGPT, ChatGPT, diz-me o passo a passo para eu montar uma campanha de Facebook Ads, ele diz-te. Agora, montar campanhas, gente, vai muito além do passo a passo da estrutura do botão.
vai sobre entender sobre o cliente, vai sobre entender o que é o diferencial do projeto que eu estou aqui a anunciar, como é que eu comunico isto para esta audiência, como é que eu faço que a mensagem principal do projeto que eu estou a pegar, ela vai ressoar numa determinada audiência e crie, desperte desejo nessa mesma audiência. Fazer anúncios é sobre isto, é sobre despertar desejo, é sobre dominar a atenção, não é sobre clicar em botões. Bueno, que fique claro. Ponto número 3. Entendi a oferta, a promessa, vou começar a olhar então para o orçamento. Perguntas para os meus clientes, budget, como é que estamos de guidos, KPIs, qual é que é a nossa North Star Metric, qual é que é a nossa métrica que norteia o nosso trabalho, qual é o investimento que tu podes ter a 3 meses, 6 meses, mês a mês, como é que nós vamos gerir isto aqui, qual é que é o orçamento, principalmente para negócios não validados. A minha pergunta é, a fundo perdido, quanto é que nós podemos perder a 3 meses? Tá? O negócio tem histórico, está validado. Eu vou olhar para o histórico e vou entender muito mais o que é que é um orçamento que faça sentido para aquilo que tem sido os últimos tempos. O projeto está aqui, há 12 meses a investir uma média de 500 euros por mês. Está com rentabilidade? Existe ali um espaço de oportunidade? Ok, dá para a gente subir para 1000, para 1500 euros. Se eu entender que existe ali uma oportunidade de crescimento, essas margens ali são boas, se o lucro está bom e tal, bora fazer. O projeto não tem histórico, eu não consigo me agarrar a nada para definir um orçamento com o cliente. Eu começo por lhe fazer a pergunta que é, tu nunca fizeste, nunca anunciaste, o produto não está de validade, nunca foi escalado com anúncios. Se isto correr tudo muito mal, que não vai correr tudo muito mal, mas pode correr mal, aliás até pode correr extraordinariamente bem, mas na fase do planeamento nós pensamos sempre no pior dos cenários, não é? E se isto correr muito mal, quanto dinheiro é que podes perder a 3 meses? Pensa mesmo, vamos fazer um investimento a 3 meses e vai voltar zero. Qual é que poderia ser esse valor aí? E começamos por aí, tá? É óbvio que isto não vai ficar a zeros e muitas das vezes sequer vai haver prejuízo, mas outras vezes sim vai haver. Eu acredito que quanto melhor for o trabalho de planeamento, menores são as chances de dar a geneira lá na frente, menores são as chances de dar prejuízo, tá? Bom, 6 meses, qual é que é o mínimo esperado também de vendas, não é? Ok, vamos fazer este investimento aqui a 3 meses, 6 meses, vamos parti-lo então ao nível mensal. Qual é o mínimo de vendas que para o teu negócio, mínimo, para que o negócio sobreviva, tá? Para que tu não percas dinheiro, qual é o teu break-even point? Se investimos este valor aqui, 1000 euros por mês, qual é que é o teu break-even point? Quanto é que a gente tem que vender para que, ok, não perdemos dinheiro, pagou-se a si próprio as campanhas, o gestor, check. Tá, mas não se perdeu dinheiro. Qual é que é o mínimo esperado? Que é para eu saber, não é? Que a partir dali para baixo estamos em prejuízo, estamos em red. Dali para cima está a libertar margem. Pode ainda não ser a margem que o negócio precisa, não é? Para aquilo que são os objetivos do negócio, mas eu sei qual é que é o meu break-even point. E depois faço a pergunta também do ideal. Ok, eu já entendi qual é que é o mínimo que a gente tem que vender para isto não dar prejuízo, mas qual é que seria o ideal, não é? Para projetar a empresa para o crescimento que nós queremos e, enfim, também para suportar toda a estrutura que existe. Qual é que seria o ideal? Ok, dali do ideal eu vou pegar em orçamento, vou pegar em ideal de vendas, eu vou ter o meu CPA, eu vou ter o meu CPL, eu vou ter o meu número de leads, eu vou ter o meu número de vendas, eu vou ter o meu ticket médio, eu vou ter tudo isso aí alinhado para eu saber para onde é que eu me estou a dirigir, certo? Qual é que é o teu histórico recente? Ele existe ou não? Vamos ver se aquilo que é o ideal bate com o histórico recente ou não, se estamos a ser demasiado ambiciosos ou não. Dentro do histórico recente, o que é que eu posso identificar como gordura, o que é que eu posso identificar como oportunidade, o que é que eu posso cortar, o que é que eu posso escalar. Não existe histórico recente. Bom, que tipo de projeções é que a gente então pode fazer aqui? Se não existe histórico recente, eu aconselho que vocês apontem sempre para o mínimo e não para o ideal. Quando existe histórico é muito mais fácil e muito mais seguro, muito mais plausível, muito mais realístico. Porque, gente, apontar para o número que nós queremos, qualquer um aponta, certo? A questão não é apontar, dizer, temos que ter 1 milhão de lucro. Dizer isto é fácil, não é? A questão não é o que é que eu vou dizer, o que é que a gente vai projetar, o que é que a gente vai sonhar, é o que é que, realisticamente, nós temos estratégia, temos orçamento para. E é realisticamente possível pensar em alcançar, certo? Porque dizer por dizer, tirar números, sabem de onde, é do achismo, do vento, olha, hoje acordei bem disposto, eu acho que vamos faturar 500 mil. No outro dia, estou um bocado mal disposto, hoje acho que são só 100 mil. Isso não faz sentido, nós temos que nos agarrar a números, temos que nos agarrar a métricas. Bom, quais é que são as tuas métricas atuais para o e-commerce? Qual é que é a tua taxa de conversão? Qual é que é a tua taxa de abandono de carrinho? O que é que tu fazes com essas pessoas que te abandonam o carrinho? Qual é o teu ticket médio? Qual é o teu ticket de recorrência? Ou qual é que é a frequência da tua recorrência, não é? As pessoas compram-te em média
qual é o teu LTV, aqui no caso, né? As pessoas compram em média quantas vezes ao ano, qual a repetição, existe upsell, downsell dos teus produtos, não existe. Enfim, entender sobre as métricas do negócio em si. A captação de leads, ok, qual é a tua taxa de conversão de lead em cliente? Qual é o teu ticket médio por cliente fechado? Quantas leads é que tu precisas para manteres o teu departamento comercial envolvido, o teu departamento comercial com bastante trabalho, portanto, com muita lead, não é? Qual é o volume ideal? Portanto, entender sobre as métricas do negócio. Não é? E depois, no final de tudo, entenderes aqui o espectro todo do negócio, não é? De ver este alinhamento aqui de qual é que vão ser os orçamentos que nós vamos usar para as campanhas, quais é que vão ser os KPIs, eu entender, e isto com o projeto, isto com o cliente, isto com, enfim, o sócio, o dono, o que for, haver um alinhamento sobre a nossa métrica que vai guiar o nosso trabalho. Não é? Muita gente chama-lhe de North Star Metric, portanto, a nossa estrela norte. Qual é que é essa estrela norte? Qual é que é a métrica que eu e tu vamos estar a olhar de forma diária e acompanhar e a tentar melhorá-la? Qual é? Muitas vezes é o CPA ou o CPL, que é o custo por venda de produto no e-commerce, ou o custo por lead. Muitas vezes é a taxa de conversão, muitas vezes é o ROI, ou ROAS, no caso aqui das campanhas, mas enfim, definam essa métrica, tá? Já me aconteceu ter com clientes em que eu e a minha equipa achávamos que estávamos a fazer um trabalho surreal, a gente olhava assim, caralho, sempre a bater recordes de volume, sempre a bater recordes do custo da aquisição e mais não sei das contas, e o cliente estava a olhar para uma métrica totalmente diferente, que era a rentabilidade, era o lucro, não é? O cliente inicialmente deu-nos uma perspectiva de que o foco era crescimento, mas o cliente não estava a olhar para o crescimento. Nós ficamos a olhar para o crescimento, o cliente estava a olhar para a rentabilidade, tá? Nós estamos a olhar para o crescimento de vendas, o cliente estava a olhar para lucro líquido. E atenção, eu não defendo que em todos os momentos nós temos que olhar sempre para o lucro líquido. Eu não defendo isso, tá? Há produtos que são criados para break-even. Há estratégias que são criadas até para dar prejuízo, para fazer crescer negócio, sempre numa perspectiva de lifetime value. Então a narrativa de que tudo o que nós fazemos tem que ter o lucro no centro e que temos de estar focados no lucro e tudo mais e etc. E todas as campanhas, todos os anúncios, todas as situações têm que estar com o lucro no centro, e eu não acredito nisso. Aliás, eu tenho várias estratégias que eu faço em que com essa estratégia diretamente eu tenho prejuízo. Só que essa estratégia, ela alimenta-me toda a minha escada de produtos, a minha escada de serviços, e aumenta-me a rentabilidade desses mesmos produtos. Exemplo, por exemplo, eu a vender o meu livro, eu tenho prejuízo a vender livro. Cada livro que eu vendo, ainda por cima vendo muitos, eu tenho prejuízo na venda direta do livro, na transação do livro em si, naquilo que eu invisto em anúncios, naquilo que eu invisto em promoção do livro em si, e a rentabilidade que eu tenho com o livro diretamente, eu tenho prejuízo. Só que a malta que me compra o livro, há uma grande porcentagem que salta para mentorias, que salta para pads, que salta para summits, que salta para outros produtos da minha escada, que vão fazer o meu funil não é? Completo, e aí é que está a rentabilidade. E se eu eliminasse o livro da equação, não é? Eu teria muito menos lucro no final do mês nos meus negócios, tá? Então, mas é perceber estas nuances aqui o que é que eu estou a fazer e qual é que é a estratégia por trás destas campanhas aqui que eu vou fazer, tá? E no final do dia, nunca se esqueçam que com o dono do projeto, com o vosso cliente, de deixarem definido, qual é a métrica que tu vais estar a olhar no teu dia-a-dia, qual é a métrica que mais te importa, e é para essa métrica que eu vou otimizar o meu trabalho, tá? Tenham este alinhamento aqui, porque este alinhamento aqui ele é fundamental. O passo número 4 é a definição da estrutura de campanhas. Tá, ok, olhei para os ativos, tenho aqui a minha promessa alinhada, já sei qual é o orçamento que eu vou ter para um mês de trabalho, para 2 meses de trabalho, para 3 meses de trabalho, para 6 meses de trabalho. Vou agora então aqui começar a fazer uma estruturação de campanhas. Tenho budgets para quantos splits, para quantas divisões é que eu tenho no orçamento? Dá para fazer só frio? Tenho que fazer quente? Vou fazer quente? Chega para o quente? Faço só quente? Faço só frio? Sabem, na estruturação das minhas campanhas, eu tenho que entender primeiro qual é que é o meu orçamento no passo anterior e depois, ok, tenho este orçamento aqui, então como é que eu consigo dividir isto aqui? Eu tenho orçamento que chegue para eu colocar dinheiro nos públicos quentes e nos públicos frios. Eu tenho um orçamento diferente para dividir as minhas campanhas entre Instagram e Facebook. Eu tenho um orçamento suficiente para eu criar teste de público, ter as mesmas estrutura de campanhas para o público A e depois duplicar essa mesma estrutura para o público B. O meu orçamento suporta isto? Que eu consiga duplicar esta estrutura toda aqui?
Estão a ver? Portanto, eu só vou definir a estrutura de campanhas depois de eu ter o meu orçamento alinhado. Porque é que me adianta a mim de criar uma estrutura com 200 grupos de anúncios, 200 conjuntos de anúncios, não é? E quem comprou esse curso de 7 euros ou quem fez o meu curso de Meta Ads já entendeu a forma como eu faço essa estrutura de campanhas, que é ao nível dos ad sets. Então, eu numa campanha com 200 criativos diferentes, eu vou precisar de no mínimo 200 euros por dia, não é? Para quê? Para um split. O split é uma divisão, não é? Para um split poderia ser, no caso, o meu split é feed story, portanto eu faço sempre 2 splits, certo? Então se eu uso 200 criativos, eu tenho que ter no mínimo 400 euros, porque eu vou usar 2 splits, eu vou usar 200 euros para Facebook, para story, 200 euros para feed. Então se eu tenho 200 criativos em cada um, eu vou ter que usar 400 euros. Tenho-os. Permite-me, é viável, não é? Olha, mas eu não tenho só 400 euros, eu tenho 4.000 euros. Ótimo, então se eu tenho 4.000 euros, eu posso pegar ainda mais nestas duas estruturas que eu criei e posso criar mais splits. Então, em vez de eu usar só o feed como um todo, eu vou usar campanhas só para feed Facebook, feed stories. Então já consigo pegar nesses 400 euros e já vira 800. Não é? Já duplico aquela estrutura, stories Facebook, stories Instagram. Mas olha, ainda tenho 800 e o meu orçamento é de 4.000. Ainda consigo fazer então aqui mais splits e dobrar este orçamento aqui, que seria, por exemplo, testes de público. Ok, então para esta estrutura que eu montei inicialmente, que já está aqui a 800 euros, eu agora vou duplicar a estrutura, que é uma vai para o público A e a outra vai para o público B e já tenho 1.600 euros de orçamento e por aí vai. E se eu tenho 4.000, eu podia fazer mais um split e esse split podia ser... podia ser, por exemplo, mais um público, por exemplo, podia ser um terceiro público, podia fazer aqui um terceiro, ou até podia ser mesmo um landing page, por exemplo, olha, para este conjunto aqui eu vou usar a landing page A, para todo o outro conjunto eu vou usar a landing page B, ou até mesmo narrativa, para este conjunto aqui, para esta estrutura eu vou usar o ângulo de narrativa, o ângulo de copy neste sentido, e no outro eu vou usar, e podia estar sempre aqui a dividir, tá? Então, mas eu só consigo estruturar as minhas campanhas, eu só consigo perceber quais é que são estes splits, estas divisões que eu vou fazer, quando eu tenho a consciência de qual é que é o meu orçamento, o número de ativos que eu vou usar, os criativos que eu vou usar e até que ponto é que suporta esta divisão das campanhas em si. Bom, ou até eu posso chegar ao momento em que eu digo assim, olha, não vão ser 200 criativos, vão ter que ser 400, porque eu tenho budget que me suporte isto aqui. Ou então eu posso dizer, olha, não vou começar com 1 euro por dia, tenho 200 criativos, não vou começar com 1 euro por dia, vou começar assim com 5 euros por dia em cada um dos adsets e aí passa de um orçamento de 400 euros para 2.000 euros, não é? Se eu tomasse essa decisão, portanto eu vou fazer 5 vezes o orçamento inicial, não é 1 euro, passa para 5, check, tenho 200, 5 vezes 2, 1.000 para feed, 1.000 para stories, passa-me um orçamento para 1.000 euros, tá? Então é isso, entendem o que é que eu vou levar a teste, posicionamentos, públicos, etapa do funil, mais para o frio, para o quente, vou ter essa estrutura para frio, vou ter essa estrutura para quente, enfim. Então, continuando aqui. Ponto número 5, definir e preparar também o target. Estrutura de campanhas montadas, bora lá então, com base nessa estrutura que eu montei, eu vou precisar de alguns públicos, não é? Depois da minha estrutura montada, eu talvez vá precisar, às vezes, de alguns públicos, mas tipicamente eu irei sempre precisar de públicos de conversão, para negativar, ou até mesmo públicos mais quentes, para usar nas campanhas para públicos quentes, para os remarketings e tudo mais, certo? Então, ó, qual é o meu público-alvo? Vou começar por aqui, muito focado nos públicos frios. Qual é o meu público-alvo? Idade, género, zona geográfica, língua, plataforma, interesse, onde é que eles estão no Facebook, estão no Instagram, usam mais stories, usam mais feed, estão ou não estão no Messenger, audience network faz ou não faz sentido. Enfim, vou começar aqui a perceber qual é que é o meu público, para onde é que eu vou começar a dispersar aqui o meu orçamento e dentro disto aqui, depois vou perceber que públicos é que eu preciso preparar. Lookalikes, listas, públicos de engajamento, públicos de negativação, públicos de conversão, públicos de abandono de carrinho, públicos de quê? O que é que eu preciso? Dada a estrutura que eu montei anteriormente e o tipo de públicos que eu vou precisar para responder a essa mesma estrutura, o que é que eu preciso agora então de preparar, tá bom? E aí vai, tá? Entendendo aí qual é que é o meu público, siga, bora preparar isto tudo, bora preparar o terreno para quando chegarmos à hora da operacionalização, está tudo montado, está tudo preparado, é só lá chegar, picar os públicos e está a andar, certo? Ponto número 6, estruturar copies. Estruturar copies, definir a estrutura, definir o meu target, agora vou começar a escrever copies. E eu ponho as copies mesmo antes dos criativos. Porquê? Porque eu acredito numa metodologia de escala, que é, eu devo sempre ter várias copies preparadas para abranger
grande parte dos criativos que eu depois vou subir na minha campanha, tá? Então as copies, vamos dizer que elas vão ser genéricas, e quando eu estou a pôr aqui genéricas, eu estou a pôr assim, muito entre aspas, porque então são copies que têm que, basicamente, complementar qualquer tipo de criativo que eu vá subir. Certo? Mas elas não são genéricas por serem amplas. Elas são genéricas por... Pá, não interessa se eu vou usar uma tartaruga no criativo ou se vou usar uma raposa, exemplo, ou se vou usar uma cadeira ou se vou usar uma lâmpada no meu criativo, sei lá, dependendo aí do vosso nicho. Não interessa se eu vou usar uma coisa ou outra, mas a copy encaixa num, a copy encaixa no outro. E quando eu digo genérica, não é para ela ser ampla, não é para ela ser demasiado vasta. É por essa copy... Se eu usar na cadeira ou se eu usar na tartaruga, fará sentido na mesma copy? Faz, está tudo certo então. Tá? Ela pode ser uma copy específica, mas que se encaixa em vários tipos de criativos. Tá? Então, na minha forma de estruturar as copies para dentro de uma estrutura de Meta Ads, é termos 3, 4, 5 copies mais, não vou dizer genéricas, mas que se encaixam na maioria dos criativos que vocês tenham, e depois... pontualmente, em alguns tipos de criativos que vocês vão planear, que já lá vamos, é aqui um dos pontos do planeamento, em alguns criativos, esses sim, pela especificidade do criativo em si, vocês terão que colocar lá uma copy muito específica, até que façam um match, não é? Muito mais interessante com aquilo que é a narrativa do criativo em si, tá? Se eu vou fazer um criativo com uma escada, se calhar naquela copy daquele criativo, eu não vou usar a copy que estou a usar em todos, eu vou usar uma copy alinhada com a cena de escada, vou usar palavras como subir, e por aí vai. Estão a ver? Portanto, mas na maioria dos criativos que eu vou utilizar, eu vou ir buscar este meu banco de copies, vou lá buscar as minhas 2, 3, 4, 5 copies que eu tenho preparadas e vou usar as que eu lá tenho. Tá? Então isso é um trabalho que eu tenho que fazer antes. E eu só consigo fazer um trabalho de copy quando eu fiz muito bem feito o trabalho do ponto número 2, de entender a oferta e a promessa do meu produto. Tá? Que benefícios é que eu vou explorar na minha copy? Que dores é que eu vou abordar? Que problema é que eu vou trazer para cima da mesa? Depois, em cima desse problema, que soluções é que eu trago para o problema que eu acabei de criar na cabeça da pessoa? Quais é que são os ângulos, as perspectivas da narrativa que eu vou querer utilizar? Vou por onde? Vou mais pela solução, vou mais pelo benefício, vou mais pela dor? E nos públicos quentes? Vou mais pelas características, talvez. Se eu nos públicos frios eu fui pelo benefício, pelo chamar a atenção, talvez nos públicos quentes eu vá mais pelas características. Bom, então eu vou focar uma copy para as características, vou focar uma copy para os benefícios, eu vou focar uma copy para a pessoa que não sabe ainda que tem o problema. Então eu vou-lhe criar o problema na cabeça, por exemplo. E isso são ângulos diferentes aí que eu vou usar nas minhas copies. Tá? E dependendo depois dos públicos aos quais eu vou usar, isto pode ter... É o que realmente difere o resultado final, não é? É este alinhamento aqui de copies com o público que eu vou estar a utilizar. E copies com ângulos completamente diferentes, elas vão ter resultados completamente distintos. Nós, à partida, é difícil entender qual é que é o ângulo que pode funcionar melhor, não é? Por isso é que vamos criar várias. E dentro dessas várias, depois associado aos criativos que vamos montar a seguir, eu vou associar várias copies. Eu vou pegar num criativo e esse criativo vou-lhe pôr 2, 3 ou 4 copies associadas. Para esse mesmo criativo, vou criar uma narrativa no ângulo do benefício, vou-lhe criar uma narrativa do ângulo do problema e depois com a solução lá no final. No mesmo narrativo, no mesmo criativo, eu vou colocar um ângulo, uma narrativa de a nova oportunidade. Ei, olha, tu não conheces isto, mas isto é uma nova oportunidade para a tua vida e o porquê. Tá? Então é isso. E diferentes abordagens na copy, elas geram resultados completamente diferentes, tá bom? E às vezes, para um determinado criativo, uma abordagem vai funcionar muito melhor, para outro vai ser outra. Por isso é que nós temos que criar esta ramificação e esta estrutura um bocadinho mais complexa de contas para que, e até mesmo na questão do anúncio cansado, não é? Isto minimiza o anúncio cansado a partir do momento em que eu fragmento demasiado as minhas campanhas. Faz com que os anúncios não se cansem tão rapidamente, ou até nem se cansem, que eu até posso dizer mesmo isso, com uma boa estruturação, com uma boa divisão orçamental, os anúncios nem sequer se cansem, vocês consigam ter anúncios praticamente de forma perpétua, tá? Bom, que narrativas é que eu quero colocar, que copies e quantas é que eu vou fazer, por aí vai, então é esta parte aqui que eu vou estruturar. Bom, muitos destes pontos aqui que eu estou a trazer, eu estou a falá-los de uma forma bem superficial, sabem? Para cada um destes pontos que eu falei até agora, tem uma aula de 2 horas que eu posso dar
à vontadinha sobre cada um destes pontos e os pontos que ainda vêm a seguir. Então, eu estou a falar um bocado pela rasa. Vocês querem profundidade, eu aconselho-vos a fazer cursos onde essa profundidade existe, tá? Eu tenho um curso também TEDs onde falo muito sobre isto, ou até mesmo as minhas formações presenciais, onde nós, aqui nesta questão das copies, nesta questão do planeamento, nós dedicamos um dia de formação presencial, onde as pessoas acham que vão para lá 2 dias mexer em botões e no primeiro dia elas só fazem planeamento, que é fundamental. Estão a ver? Portanto, enquanto que eu aqui esta aula vou dar lá numa hora, em 12 pontos que são fundamentais, eu pego nestes 12 pontos e eu uso um dia do presencial só para isto aqui, tá? E dava para ser 2 dias na boa, se assim eu entendesse. Bom, então é isso. Este conteúdo aqui é um bocado é despertar, é quase que a metodologia, checklist, mas depois aprofunda, tá? A ideia é que tu aprofundes. Bom, continuando então, estruturei a minha copy. Ponto número 7, vou validar as minhas páginas de destino. Há match aqui? Não há. Aquilo que é a narrativa que eu tenho nas copies bate com aquilo que eu tenho nas minhas landing pages. O que eu voltar a comunicar nos anúncios está em consonância com aquilo que a pessoa vai ver depois quando clicar no anúncio em si, a página que ela vai aterrar, o que é que lá está. A minha página fala de características ou fala de benefícios? A minha página complementa aquilo que é a informação que eu coloquei nos anúncios ou não? Não é? E mesmo definir que páginas é que eu vou usar. Eu vou levar o quê para os meus anúncios? Vou direcionar as pessoas para onde? O que é que faz sentido? Para onde é que faz sentido levar a pessoa depois do clique? Faça aquilo que é a minha narrativa dentro do anúncio em si. Tem que haver aqui um match. A pessoa não pode se sentir perdida depois de clicar no vosso anúncio, tá? Não pode acontecer aquele fenómeno da pessoa dizer: caraças, o anúncio falava de uma coisa, isto parece que fala de uma coisa completamente diferente. Isto não pode acontecer. Tem que haver esta consonância aqui, tá? Coisa é que com essas páginas estão alinhadas, não é? Que páginas é que eu vou usar e com elas estão alinhadas com a comunicação que eu vou usar nas minhas copies. Quais é que são as propostas de valor de cada página? Qual é que é o headline de cada uma das páginas que tu vais utilizar? Bom, elas estão otimizadas ou não estão otimizadas para conversão? Isto aqui é fundamental antes sequer de eu começar a mexer em botões, tá bom? Portanto, haver este alinhamento aqui de que páginas é que eu preciso alinhadas com os copies que eu tenho. Quais é que elas são? Fazer esse mapeamento para depois, quando for na parte da operacionalização, ser apenas um copy-paste das URL. Bom, depois do ponto número 8, eu vou definir então os posicionamentos. Isto aqui é um bocado encaixado até mesmo com o ponto número 4, ele já vem um pouco de lá, mas aqui na definição dos posicionamentos, dependendo um bocado da forma como eu vou estruturar as minhas campanhas, ela até pode ser feita antes, tá? Mas que posicionamentos é que eu vou usar na hora de montar as minhas campanhas? O feed, o story, normalmente estes dois fazem todo o sentido em Meta Ads, tá? Feed e story. Por exemplo, quem vai fazer mapeamento, ou aliás, o planeamento de Google Ads, aqui neste ponto, seria: vou usar shopping, não vou usar YouTube, não vou usar rede de pesquisa, não vou usar o display, não vou. No display eu faço amplo, faço por interesses, faço ultra segmentado por posicionamento, faço o quê? Tá, mas como aqui eu estou a falar de meta, a parte dos posicionamentos e das plataformas, eu entender onde é que eu quero colocar os meus anúncios. Até porque a seguir eu vou fazer o planeamento, vou fazer o briefing para os criativos e eu tenho que ter esta decisão tomada para eu entender onde é que os meus anúncios vão aparecer, porque o ponto 9 são os criativos. E eu, na hora de soltar um briefing para criativos, eu preciso saber o briefing para story, o briefing para feed, o briefing para reels, o briefing para messenger, whatever, aquilo que eu for precisar. Check. Do briefing dos criativos, que é o ponto número 9. Quantos criativos eu vou usar? E esta pergunta aqui ela é fundamental, ela tem que vir já alinhada com o ponto número 3, não é? Que tem a ver com o orçamento, e com o ponto número 4, que é a estrutura das campanhas que eu vou utilizar. Quantos criativos é que eu vou usar? Que tipos de criativos eu vou preparar? É carrossel? É imagem? É story? É caixinha de perguntas? É vídeo rápido? É vídeo super produzido? É montagem? É documentário? É o quê? Que tipo de criativo é que eu vou usar dentro da minha narrativa? Briefá-los. O jogo, gente, é de volume. O jogo é de volume. Quem, enfim, já fez aulas comigo, já me ouviu falar sobre Meta Ads, já ouviu provavelmente também a minha frase célebre que diz que não podes ser preguiçoso e esperar ter resultados. O jogo é de volume. Queres fazer Meta Ads, o jogo é de volume, ponto. Tu não podes estar à espera de fazer um anúncio, um conjunto, uma campanha, um conjunto de anúncios, um anúncio e esperar ter resultado com isso. Isso é para preguiçoso, isso é para amador. É amador, o jogo é de volume. Queres fazer anúncios? Prepara 20, 30, 50, 100, 200, 500 criativos. O jogo é de volume. Roberto, como é que eu preparo isso? Dou-te já um spoiler. Na sexta-feira, em par número 88, eu vou-te mostrar a minha metodologia para criativos infinitos. Tu, depois de aplicares aquele mapa que eu vou passar, é impossível tu me dizeres assim: não tenho 100 ideias de anúncios
para o meu negócio. Impossível. Depois de veres a minha metodologia, a minha framework, o meu PDF, com tudo explicado como é que tu fazes para teres criativos infinitos, impossível qualquer pessoa de qualquer área dizer eu não tenho ideias para fazer anúncios. Tá? O jogo é de volume. Essas ideias elas têm que lá estar. E enquanto tu não tens essa framework, vai buscar inspiração. Usa a Facebook Ad Library, vai lá buscar anúncios. Tens lá gente em todo o mundo a fazer aquilo que tu fazes e em volume e bem feito, com milhares de criativos disponíveis para tu de alguma forma te inspirares ou pelo menos veres qual é o ângulo que esta malta aqui utiliza nos seus produtos, não é? O que é que daqui faz sentido utilizar nos meus? Criativos é jogo de volume. Muitos criativos cruzados com algumas copies. As copies não é jogo de volume, gente. Nos criativos é jogo de volume. Nas copies não. Nas copies não vais testar 500 copies, não vais testar 500 narrativas, mas podes testar 500 criativos. Podes testar 500 imagens diferentes, 500 vídeos diferentes, 500 relações diferentes. Queres testar 5.000? Testa 5.000. Podes, eu deixo. Agora não vais testar esse volume de copies. Copies vais escolher 3, 4, 5. Eu fico normalmente pelas 2, 3. Está ótimo. Quando uma copy cansa, eu vou buscar outra copy. Portanto, ter 4, 5 preparadas está ótimo. 4, 5 ângulos diferentes. Mas criativo é volume. Porque criativo é o que quebra o padrão, não é? Quando o utilizador está lá no feed. É o que faz a pessoa ela equacionar, não é? Se ela vai ver o resto ou não. A pessoa olha primeiro para o criativo, depois ela vai ler a copy em si. E se o criativo é sempre o mesmo, sempre a mesma imagem, sempre a bater-me no mesmo ceguinho, dificilmente vocês vão conseguir ter resultados, não é? Fazer com que essas campanhas fiquem perpétuas, fazer com que as campanhas elas não encareçam de tempos para tempos. Eu consigo ter campanhas em altíssimo volume e que não cansem ao longo do tempo. Esse é sempre o grande desafio, não é? Como é que eu tenho campanhas que elas não vão perdendo performance ao longo do tempo? Certo? Então é isso, gente. O jogo é de volume. Dá muito trabalho. Você tem que me dizer, se alguém conhecer aí modelos de negócio que deem zero trabalho e que deem muito dinheiro. O jogo aqui é de trabalho mesmo, gente. Não tem como, tá? A concorrência, a competição pela atenção na internet, ela é tão grande que não é possível alguém dizer que sem trabalho nenhum gera grandes resultados. Se estás nesse cenário aí, estás no Oceano Azul, carrega nos anúncios, come tudo que tiveres para comer agora, porque isso provavelmente um dia vai acabar. Bueno, continuando. Ponto número 10, passo número 10. Aí vamos para a parte da orçamentação das campanhas em si. Quando eu falo em orçamentação, eu no ponto 3 eu já defini o orçamento geral. Eu já defini que tenho 1.000 euros por mês, 2.000 euros por mês, 3.000 euros por mês, 10.000 euros a 6 meses. Eu já fiz essa definição. Tá, mas e agora para as campanhas? Eu como é que distribuo isto aqui dentro das campanhas? Se eu fiz um bom ponto 3 e eu fiz um bom ponto 4, aqui no ponto 10, não é? Já será um bocadinho mais fácil de eu conseguir fazer essa distribuição. Mas aqui é onde eu vou começar a tomar decisões, que é, como é que eu vou distribuir o orçamento geral pela estrutura planeada? Uso aqui um 80-20, 80-20 seria 80 frio, 20 quente. 90-10, 70-30, como é que eu distribuo o meu orçamento pelas diferentes etapas do meu funil? Primeiro, que já devia vir alinhado atrás, quais é que são as etapas do meu funil? Públicos frios, qual é que é a minha narrativa para o frio, qual é que é a minha narrativa para o público quente? Faz sentido ou não faz sentido segmentar estas campanhas assim? E se eu fizer agora, como é que eu começo a distribuir a coisa? E a pergunta fundamental aqui na minha metodologia de fazer anúncios é: eu consigo garantir €1 por dia, no mínimo, em cada conjunto de criativos no frio? É fundamental esta regra na distribuição, tá? Porque se eu digo que vou ter 200 criativos, vou ter 200 conjuntos de anúncios, eu vou precisar pelo menos 200 euros por dia, ou uma coisa lá perto, não é? Porque é $1 por dia, 95 cêntimos, o que seja. Mas, enfim, eu arredondo para €1 para facilitar a coisa. Eu consigo garantir esse orçamento mínimo? Porque se a resposta for não, né? Ou a resposta pode ser sim, por exemplo, consigo, só que se eu usar 200 conjuntos de anúncios, eu vou precisar de 200 euros por dia, isto é o equivalente ao meu orçamento total. Então isto quer dizer que provavelmente eu iria trabalhar num orçamento de 100/0. E às vezes eu faço isso, às vezes eu não trabalho públicos quentes, às vezes eu trabalho topo de funil. Dependendo do produto que eu estou a anunciar, muitas das vezes eu trabalho topo de funil. Não me interessa estar a fazer remarketing para produtos de entrada, muitas das vezes. Tá? É produto de entrada, produto de baixa fricção. Se a pessoa no primeiro estímulo ela não vai, não me interessa andar aqui a gastar dinheiro e encarecer o meu CPA para relembrar alguém que no meu produto de mais baixa fricção a pessoa não quer comprar. Enfim, não é por eu estar ali a matutar muitas vezes que a coisa pode nos gerar. Então às vezes o orçamento até pode ser, a distribuição até pode ser 100/0. Tá?
então é um bocado essa a lógica. Ou então, se eu uso um produto de entrada para o frio e depois vou usar um produto mais... um produto, enfim, um bocadinho mais acima na minha escada de produtos ou de serviços, um produto um bocadinho mais caro para o quente, também pode ser feito assim, tá bom? Pode ser feito assim, portanto eu não tenho necessariamente que pôr nos 20% do público quente o mesmo produto, a mesma narrativa que eu coloquei no público frio. Exemplo meu, eu nos meus 80% eu posso pôr do orçamento, eu posso pôr a distribuição pode ser para vender o curso de MetaAds de 7 euros, exemplo, e os 20% estar alocado quem viu, quem converteu, quem comprou, os 20% estar alocado a vender o PAD, por exemplo, tá? Não necessariamente eu tenho que pegar nesses 20% e relembrar aqueles que passaram pela página do curso e não compraram e não sei o quê. Não necessariamente tem que ser assim, tá bom? Mas é neste momento aqui que eu vou definir essa estratégia e essa divisão orçamental. O que é que faz sentido? Onde é que faz sentido eu alocar mais orçamento ou menos orçamento? Eu acredito sempre no seguinte, que é esmagadora da maioria das vezes eu coloco de 70% a 100% no público frio. É difícil termos um cliente, é difícil termos um projeto em que o objetivo não seja ganhar escala, não seja ganhar volume. Portanto, é muito difícil e muito raro eu trabalhar campanhas onde no público frio não tenha um mínimo de 70% do orçamento. É muito difícil, porque é lá que está o crescimento. É no topo do funil que está o crescimento dos negócios. Não é no fundo e no meio do funil. No fundo e no meio do funil está a conversão. Sim, mas é dos públicos quentes. Mas ali, se eu converter só os quentes e eu não alimentar o topo do funil para trazer mais gente para o quente, o meu negócio não cresce. Tá? Portanto, quanto melhor eu trabalhar o topo do funil, obviamente que aquela pequena porcentagem de budget que eu vou ter lá no fundo do funil, melhor ela também vai ser aproveitada. Se eu só trabalho fundo de funil, as minhas campanhas têm uma data de validade preparada para elas. Tá? Se eu só trabalho fundo de funil, as minhas campanhas de semana para semana vão ficar mais caras. Garantidamente. Se eu trabalho muito bem o topo de funil, as minhas campanhas de fundo de funil, elas mantêm-se super estáveis ao longo do tempo. Vão-me gerando boas vendas, com uma boa rentabilidade ao longo do tempo. Mas eu tenho necessariamente que trabalhar o topo do funil, porque o jogo é lá. O jogo das vendas é no topo do funil. O fundo de funil converte malta que vem aquecida do topo, mas sem o topo o fundo não funciona. Tão simples quanto isso. E se eu tiver que cortar uma das etapas, eu vou sempre cortar o fundo e nunca o topo. Até porque há gente que passa do frio para convertido. Ponto. Não é? Não tem que, entrou, engajou, clicou, visitou, não converteu. Há gente que tipo viu, comprou. Viu, comprou. Tá? Eu tenho mais de 30% de taxa de conversão no meu curso de MetaAds, de pessoas que vão à página e compram. 30%, logo assim, paz! Diz-me um e-commerce que tem 30% de taxa de conversão. Pois, bora, número 11, definir regras de otimização, que é, bom, tenho a minha estrutura montada, posicionamentos escolhidos, criativos montados, tenho o orçamento dividido pelo tipo de campanhas que eu vou fazer, a estruturação toda definida, tá, a minha North Star Metric também definida, portanto o meu KPI, que ele para aqui vai ser fundamental para a definição de regras de otimização, que é, muito bem, então... quando é que eu começo a ajustar as coisas? A minha campanha é solta, vai, siga. Quando é que eu decido que um criativo é um flop? Um conjunto de anúncios é um flop? Uma campanha é um flop? Um público é um flop? Um segmento é um flop? Não é? Olhando o meu KPI principal, em que momentos é que eu paro criativos? Eu os dou como flop ou como os dou como os campeões? Em que momentos é que eu aumento o orçamento de um determinado criativo, ou de um conjunto de anúncios, ou de uma segmentação, ou de um posicionamento, ou de um público, ou de um teste, ou do que vocês estiverem a fazer? Quando é que eu decido aumentar? Quando é que eu decido cortar? Isto é fundamental, está definido a priori. O que define o que é que um criativo vai ser flop ou campeão, vocês devem ter isto aqui definidos. Muitas das vezes eu não tenho isto aqui, eu tenho sempre o KPI, não é? O mínimo, tá? O mínimo, e normalmente o mínimo é o break-even. Não é? Sei lá, damos um exemplo. Por exemplo, no caso das minhas campanhas do Ad Summit, eu sabia que podia pagar até cerca de 17 euros por transação. Por cada pessoa que me comprasse o Ad Summit, se eu pagasse 17 euros, está ok. Tá, sobrevive, se não estamos a perder dinheiro, dos 17 euros está check. Então este é o número que eu tenho aqui como pilar. Mas não quer dizer que eu vá usar este número depois para as minhas campanhas. Muitas das vezes eu começo com o meu número mínimo, tá, de objetivo, 17 euros. Mas se depois eu começo a rolar as campanhas, ao fim de uma semana eu estou com um custo de aquisição de cliente, não de 17, mas de 5 euros,
Ok? Imaginem, não 17, mas 5 euros, caralho. Então isto está muito melhor do que aquilo que eu tinha perspectivado antes, tá? Essa média da conta em si, ela vai passar a ser o meu KPI indicativo daí para a frente. Eu vou começar a usar muito a média daquilo que são as minhas contas para perceber, dentro dessa média que eu estou a ter, dos 5 euros, tudo que está muito acima de 5 euros, se calhar não vou cortar, porque eu tenho uma margem até aos 17 euros, mas eu vou reduzir. Tudo que estiver acima de 17 euros, corta. Bom, passou, cortou. Se eu estou com volume e estou com uma média muito baixa, tudo que passa os 17, corta, mata. É logo. Zau, passou, morreu. Tchau. A minha média está em 5 euros. Eu estou com 8 euros, 12 euros num conjunto. Minimiza. 1 eurinho por dia ali. Menos, mais do que isso não. Minimiza, tá? Minimizamos. Estou com outro conjunto de anúncios que a minha média é 5 euros e esse conjunto de anúncios aí, ele está mais ou menos a 2 euros, imaginemos. Está muito abaixo da média. O que é que eu vou fazer? Escala. Mete lá dinheiro, tenta escalar esse volume aí nesse criativo. Para quê? Se ele está a converter tão bem e tão barato, quer dizer que há uma probabilidade altíssima de, escalando ali, a média da conta 10. E à medida que a média da conta vá descendo, ou até às vezes vá subindo, eu vou ajustando ali qual é que é o meu valor indicativo para perceber o que é que está muito fora da média, o que é que está muito abaixo da média, onde é que eu começo a cortar a gordura, onde é que eu começo a escalar aquilo que está realmente muito fora da curva, muito fora da média e que me permite então trazer mais volume para lá para eu conseguir baixar essa mesma média, tá bom? Então, levem pelo menos sempre o vosso KPI principal, o target mínimo, o target, às vezes o ideal, não é? Há campanhas que nós entramos com o ideal, tipo, ok, já temos histórico, não é? Por exemplo, nas minhas campanhas de captação de leads, eu já entro com o ideal, 2 euros. Eu quero ter leads a 2 euros. Tudo que seja abaixo de 2 euros nas minhas leads, captação com o meu nome, Roberto Cortês, tudo que seja abaixo de 2 euros, carrega. Porque eu já tenho o meu ideal, eu já tenho um histórico muito bom onde me agarrar, mas em projetos como o Ad Summit é difícil, porque tanto para as coisas mudam e tudo mais. Então eu entro com o mínimo, não entro com o ideal, eu entro com o KPI mínimo, que são os 17 euros. E a partir do momento que eu começo a correr as campanhas, eu percebo que estou com vendas a 5 euros, os 5 euros passa a ser o ideal para mim. Estão a ver? Às vezes eu já entro com o ideal, ok, vou fazer um lançamento agora, semana da conversão, daqui a pouco vou falar sobre ele. Semana da conversão, leads, 2 euros. Tá, estou com leads a 90 cêntimos num criativo, carrega, que está muito abaixo daquilo que é a minha média. Estou com leads a 5 euros num conjunto de criativos, mata, que isso está muito fora daquilo que eu posso pagar, daquilo que é o meu normal pagar, tá? E aí eu já consigo entrar com o ideal porque eu tenho histórico. Bom, mas é importante eu definir estas minhas regras de otimização antes de eu ir para o campo de jogo, porque como é que vocês vão se comportar, porque aqui a ideia é sempre que não interessa quem é o gestor de tráfego que está por trás das campanhas. Interessa sim que haja uma metodologia. Se sou eu a fazer a otimização das campanhas ou se é alguém da minha equipa a fazer essa otimização, nós temos que agir com base nas mesmas premissas. Porque não pode ser o Roberto chega às campanhas e olha, eu desliguei este criativo. Porquê? Achava que estava um bocado caro. Não há cá, achava nada. Olha para a tua metodologia, olha para a tua framework de otimização e está dentro dos parâmetros, não está. É suposto subir, é suposto não subir. Não pode. Uma otimização não pode estar dependente do achismo da pessoa que está por trás da otimização, não é? Duas pessoas a otimizar a mesma campanha, numa boa framework de otimização, elas tomam as mesmas decisões, porque essas regras foram tomadas a priori, tá? Se sou eu ou se é alguém da minha equipa, não pode haver essa coisa de tu desligaste este conjunto de anúncios, porquê? Não pode haver sequer esta pergunta. Eu vou sempre entender o porquê. Porque eu vou olhar para os números é que me vão dar a resposta. Não foi a pessoa achar que aquilo era melhor ou pior, são os números que me dão a resposta. Eu vou ver o número e vou dizer assim, ok, estava muito acima da média, por isso é que a pessoa tirou o orçamento. Estava muito acima da média, por isso é que a pessoa parou o conjunto de anúncios. Ponto. Tem que haver uma framework, tem que haver regras de otimização. O que é que define que o teu criativo foi um flop ou um campeão? Essa resposta é igual para mim, é igual para alguém da minha equipa. Não depende da minha disposição nesse dia de hoje estou numa de matar tudo, estou numa de cortar os criativos todos, desliga. Hoje estou numa de mãos abertas, bora, budget para todos. Não pode haver isso, gente. Tem que haver uma framework de otimização. Quando é que eu vou lançar os próximos criativos ou subir o próximo teste? Isso aí também está previamente estabelecido, também seria interessante. E continuando então aqui para o nosso último ponto, 12º ponto, criar estrutura de reporting. Criar estrutura de reporting, que é
como é que eu, de uma forma simples e intuitiva, consigo fazer um acompanhamento diário das minhas campanhas e perceber tendências. O CPA está a aumentar, o CPC está a aumentar, a taxa de conversão está a aumentar, a CTR nos anúncios está a diminuir. Eu preciso de entender isto aqui. Eu preciso de entender qual é que é o comportamento de cada uma das principais métricas. Eu aqui disse-as todas, e eu faltava o ROAS, enfim, a faturação, mas disse algumas das principais. Eu preciso de entender qual é que é o comportamento das principais métricas da minha estrutura de conta para eu ir fazendo o ajuste e tirar ilações consoante esse mesmo comportamento, tá bom? Mas é importante eu criar uma estrutura de reporting para mim, onde é que eu diariamente vou analisar. E é importante que essa estrutura que eu monte, não interessa se é Adveronix, no Rose, na plataforma nativa, o Google Sheets, que eu muito uso através do Adveronix. Enfim, que é a minha forma de fazer, é o que eu gosto, gosto do relatório lá com os números, com as tendências, subida, descida e tal. Me facilita muito na minha gestão, mas é importante eu ter esta base aqui. Eu não posso simplesmente olhar só para a plataforma do Meta e ir andar lá dia a dia para perceber o que é que está a subir, o que é que está a crescer, como é que estão os médicos. Preciso ter os dados lá todos congregados dia a dia para perceber qual é que é o comportamento de cada uma das minhas principais métricas ao longo do tempo. E em cima desse mesmo comportamento eu tirar ilações e tirar otimizações também passíveis de eu fazer na mesma na campanha. Tá? Monta relatórios automatizados diários, principalmente quem tem volume. Usar o diário com o histórico da campanha para entenderes a evolução das tuas principais métricas. Isto aqui é fundamental, não é set and forget. Esqueçam isso. Não existe set and forget no Meta Ads. Não existe. Isso aí, quem o faz, quem monta campanhas e se esquece que as montou, e não, está lá o orçamento diário, o cliente está a gastar 300 euros por mês, tá. Sabem? Descomprometido com os resultados. Além de não ser um estrategista, essa pessoa é um simples clicador de botões e é um irresponsável também, porque não se brinca com o dinheiro. Há que ter muito respeito pelo dinheiro. E fazer anúncios, gente, não é brincar com dinheiro. Não é brincar com dinheiro. Fazer anúncios, no meu ponto de vista, é mesmo a responsabilidade que o corretor, o gajo da bolsa, não é? O gajo está lá a investir na bolsa, a investir o dinheiro dos outros, não é? Vou passar dinheiro para o banco, vou passar dinheiro para uma corretora que tem lá um profissional a investir o dinheiro por mim. A responsabilidade é exatamente a mesma, porque é isso que nós fazemos. Nós pegamos o dinheiro dos nossos projetos, pegamos o dinheiro dos nossos clientes e vamos tentar maximizar o retorno desse mesmo investimento. E para maximizarmos o retorno desse investimento não podemos fazer o set and forget. Se o gajo a quem eu meto dinheiro lá no banco para me comprar ações e não sei o quê, se eu sei que o gajo meteu qualquer merda e ele nem olha para aquilo, ele dá-se para o camarimbar se aquilo está a subir ou a descer, ele vai-me dizer: Roberto, mas eu investi, o dinheiro está investido. Se é esse tipo de análise que ele me vai fazer, que é, não, está lá, está a rolar. E não me dá um reporting muito mais qualitativo, não é? Daquilo que é o trabalho que ele está a fazer. Eu estou a meter o dinheiro nas mãos erradas. Eu estou a meter o dinheiro em alguém que está despreocupado na utilização desse mesmo dinheiro, em que o foco dessa pessoa é só pôr o dinheiro a render, mas nem percebe-se. Está a render nos melhores ativos, está realmente bem alocado esse dinheiro, percentualmente essa distribuição faz sentido, está a maximizar aquilo que é o meu potencial de lucro. Um gestor de tráfego tem exatamente a mesma responsabilidade. No final do dia, gente, o que vai fazer com que nós trabalhemos por conta de outrem ou tenhamos os nossos próprios negócios é que a gente consiga maximizar o retorno dos nossos investimentos através destas ferramentas aqui de anúncios online. É isso, tá? Aqui o objetivo não é um gestor de tráfego, o objetivo dele não é investir. Bom, amigo. Parabéns por teres feito o mínimo. Parabéns, és uma bosta. É isso, tá? Recapitulando aqui então os 12 pontos. Confirmar os ativos do negócio, entender a oferta e a promessa do produto, definir o orçamento geral das campanhas, qual é o orçamento que nós vamos investir e os KPIs, a principal métrica para a qual todos vamos estar a olhar, definir uma estruturação de campanhas, definir e também preparar aquilo que vai ser o meu target, os meus públicos, estruturação das minhas copies, validação das páginas de destino e se há um match, uma concordância com aquilo que são as minhas copies, quais é que são os posicionamentos onde eu vou anunciar, posicionamentos e plataformas, briefar criativos, que tipos criativos é que eu vou querer fazer, quantos é que eu vou fazer, como é que eu vou distribuir esse orçamento das campanhas consoante os testes que eu vou fazer, os posicionamentos que eu vou usar, os criativos que eu vou ter e os targets que eu vou querer testar, tá? Fazer essa distribuição, definir as regras de otimização para que não haja achismos na hora de ajustar e maximizar dinheiro e criar uma estrutura de reporting para que eu consiga acompanhar realmente os resultados de perto. Tudo isto aqui é feito antes de começar a clicar
em botões. E tem gente que simplesmente ignora isto aqui e é para montar campanhas, sobe 2 criativos, mete uma copy, está a andar, está montado, estamos a gastar os 500 euros por mês. O cliente não tem resultados, o produto é uma merda. Gente, isso aí não, as coisas não podem ser assim. Bueno, that's it, minha gente. Para quem não conhece, para quem não sabe, que é um bocado difícil estarem aqui numa sexta-feira para não saberem sequer deste produto aqui, eu tenho um curso. Vão lá no meu perfil do Instagram que vão encontrar, que é, custa 7 euros, e é super completo dentro aqui da metodologia de Meta-Ads, onde eu aprofundo em muitas das questões que aqui trouxe, a minha metodologia de criação de anúncios. Bom, também tenho uma formação presencial, que a primeira e a segunda edição esgotaram, vamos agora para a terceira e quarta edição em maio, e se vocês quiserem saber mais sobre isto, perguntem-me, que eu, como isto aqui é uma aula gravada, não vou ter como colocar aí no chat. Bom, também quero-vos lançar aqui uma novidade, não é em primeira mão, porque eu acabei de a lançar no Social Media Hackathon, mas ainda não divulguei nas minhas redes sequer, que é, vou voltar a fazer a Semana da Conversão. De 15 a 19 de Abril, das 8 às 23, das 8 às 11 da noite, eu vou-vos falar sobre anúncios, como é que tu podes aumentar o teu conhecimento e resultados com anúncios na internet e tornar-te um profissional bem pago e disputado pelo mercado de trabalho. Aquele profissional comprometido, aquele profissional que respeita o dinheiro dos clientes e que procura sempre maximizar os resultados dos seus clientes. É sobre isso que eu vou falar na Semana da Conversão. Scan Me ou vão em publicidadeonline.pt, vão encontrar lá a Semana da Conversão e vemo-nos em live. Gente, foi isto. Muito obrigado aí a todos pela vossa paciência. Foi uma aula muito mais objetiva, muito mais rápida do que eu costumo. Normalmente estes 12 pontos em live eu demoraria 3 horas a passá-los, como aqui em gravação, e como estamos em Semana Santa, temos uma Páscoa pela frente. A aula foi numa hora, foi promessa cumprida aqui do meu lado. Já tenham todos uma boa Páscoa e vemo-nos na próxima sexta-feira ímpar. Beijos e obrigado, bom fim de semana a todos.